9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima! Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia da nossa novena. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia e que o amor de Maria possa vir nos abraçar. Que o amor de Maria possa vir nos curar, né? Que Ele venha nos orientar, para que a gente possa achar, né, o caminho que leva a Jesus. E o caminho mais rápido e seguro que nos leva a Jesus é o amor de Maria. Então, que a gente possa se entregar à nossa mãe, nos consagrar no dia de hoje, consagrar tudo que somos e tudo que vamos fazer, para que tudo aquilo que a gente faça seja agradável a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir também para que vocês possam ir compartilhando dessa live, encaminhe para todos os teus contatos, encaminhe para os teus amigos. Vamos juntos fazer uma rede de evangelização. Nós contamos com a tua presença, nós contamos com a tua colaboração, com a tua fidelidade, né? E juntos nós podemos ir mais longe, né? Cada vez que você compartilha, cada vez que você manda aí o teu coraçãozinho, é como se você estivesse dizendo pro Instagram, né? Eu gosto deste conteúdo. Então, o Instagram entende que se você gosta, mais pessoas podem gostar também. E aí ele vai entregando, né? A muitas mais almas. E você faz parte, né? Você faz parte da nossa missão. Jesus, né? Deus espera que nós levemos a palavra dele, que nós levemos o evangelho, que nós levemos o amor de Maria, que nós levemos a muitas mais pessoas conhecer o amor de Maria. Então, né? Faça a sua parte, colabore conosco, colabore com a evangelização. Amém, meus irmãos? Então, hoje, né? Dia 4 de setembro, vamos nos colocando na presença do Senhor, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar, que Ele venha selar, né, os nossos ouvidos, que venha selar a nossa mente, o nosso coração, que Ele venha fazendo com que a gente se abra, né, à palavra de Deus, com que a gente se abra para o amor de Maria, para que cada dia mais, né, a gente possa trabalhar as nossas virtudes em nós. Assim como Maria foi uma mulher tão virtuosa, que a exemplo dela a gente possa, né, buscar cada dia mais as nossas virtudes. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meu irmão, minha irmã, então hoje, né, dia 4 de setembro, nós vamos aí... Hoje eu quero colocar uma intenção muito especial, né, no coração de Maria, que é a canonização, então, do nosso Carlo Acutis, né, meus irmãos? Olha que graça, né? Estamos aí pertinho deste dia maravilhoso de reconhecermos, né, que esse menino foi um santo, que ele é um santo, ele é um santo. Um santo da nossa geração, um santo que nos ensina, né? Que tem tanto a nos ensinar. Que não importa a idade, que não importa a tua condição, mas que a gente tenha plena fé, né? Que a gente tenha confiança no amor de Deus por cada um de nós. E que tudo aquilo que a gente faça, né, meus irmãos, seja agradável a Deus. A nossa missão nessa terra é sermos santos. Sermos santos. E Carlo Acutis vem nos mostrar que é possível, né? Que é possível. Então, hoje vamos colocar, né,
a canonização dele, vamos colocar todos os jovens para que ele venha tocar, né, no coração dos nossos jovens, nessa juventude que anda tão atormentada, né, que anda tão atormentada, que anda tão tentada, né. Então que Carla Cutts venha interceder por nós, nas nossas intenções, pelos nossos filhos, pelos nossos adolescentes, nossos jovens, né. Então, que graça grandiosa, né? Mais um santo para a nossa igreja. Amém? E hoje nós vamos continuar, então, a meditação no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 21. O Senhor me tratou segundo a minha inocência. Retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos. Perguntei a José a razão de tanta dedicação. Ele me falou que era pelo respeito ao Senhor e concluiu lembrando-me o que está escrito. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme ao Senhor sentir-se-á bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra, amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escola. Vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. E essa passagem, meus irmãos, nós encontramos no livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos 11 ao 18. E a nossa frase meditativa para o dia de hoje: o temor do Senhor é o princípio de nossa fidelidade a Ele. O temor do Senhor é o princípio de nossa fidelidade a Ele. Meu irmão, minha irmã, quando a gente diz, né, o temor de Deus, um dos 7 dons do Espírito Santo, né, temor de Deus. E quando você escuta o temor de Deus, o que te vem à tua mente, né? O que você faz, o que você pensa quando você escuta, né? Ah, você precisa ter temor de Deus, precisamos ter temor a Deus, né? Então, a palavra temor, ela nos leva muito a um contexto de medo, né? Ficamos atemorizados com as coisas que estão acontecendo neste mundo, ficamos com medo, né? Temos temor do futuro. Mas, aqui ela vem de uma forma diferente, né? Então, quando temos temor a Deus, não significa que nós devemos ter medo de Deus. Temor a Deus não é você ter medo de Deus. Não é você ter medo, né, que nem muitas pessoas dizem assim pra gente: ah, mas Jesus castiga, né? A gente precisa ter medo porque Jesus castiga a gente. Não, Jesus não castiga a gente. Quem nos castiga somos nós mesmos, né? Com as nossas atitudes, com as nossas fraquezas, as nossas misérias, com as nossas atitudes, né? A gente vai se castigando, porque a gente vai colhendo aquilo que a gente vai plantando, não é mesmo? E a gente tem o livre-arbítrio, então a gente planta aquilo que a gente quer, mas obrigatoriamente a gente vai colher aquilo que a gente plantou, né? Então, muitas vezes, hoje, a gente vive uma vida regrada, a gente vive uma vida mais dentro, né, da doutrina cristã, a gente segue muito os ensinamentos da igreja, a gente segue o catecismo, né?
Mas lá em alguma época da minha vida, lá não foi bem assim, né? Pelo menos não na minha. Não na minha, né? E então, às vezes, a gente vem colhendo, né? Frutos dessa nossa vida mundana, fruto dos nossos pecados, fruto, né? De tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente vai colhendo fruto. Então, se você plantou coisas boas, você vai plantar coisas boas. Se você plantou coisas ruins, não tem como você colher coisa boa se você, né, não foi bom a tua vida inteira. Então, o temor de Deus não nos leva a esse contexto de ter medo de Deus, né? Mas o temor de Deus, o que é, meus irmãos? É aquilo que nos aproxima cada vez mais de Deus. O temor de Deus é quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor. A grandeza de um Deus que tudo pode. A grandeza de um Deus que nos sustenta. A grandeza do amor de Deus na nossa vida. Por causa do temor de Deus, a gente muda a nossa vida. Por causa do temor de Deus, a gente se converte. O temor de Deus é quando a gente aceita, né, os ensinamentos de Deus para a nossa vida. E a gente decide mudar de vida. O temor de Deus é aquilo que nos leva à conversão. O temor de Deus é você estar aqui agora, né, orando, pedindo, louvando, agradecendo a Deus. Porque isso coloca Deus no lugar que é dele, que é o centro da nossa vida. E por que o mundo, meus irmãos, está do jeito que está? Por que tantas coisas vêm acontecendo? Por que a nossa juventude está do jeito que está? Sem valores, sem princípios. Pais que não querem mais a responsabilidade de educar os seus filhos. Filhos que não querem mais ter a obediência com os seus pais. Que vivemos num sistema, né? Num sistema onde a família deseja ser desconfigurada. Não é mesmo? E por que tudo isso está acontecendo? Porque tiramos o Cristo do centro. Porque Cristo saiu do centro da minha vida, Cristo saiu do centro da minha casa, Cristo saiu do centro das minhas decisões, não é mesmo? E quando Jesus não é o centro, a gente pende, né? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E a gente vai caindo a cada vez mais no mundo. E o mundo é o pecado. O mundo é algo assim, tem muitas coisas atrativas, né? Muitas coisas atrativas nesse mundo. Principalmente para a nossa juventude. Principalmente para a nossa juventude. Mas meu irmão, minha irmã, o diabo, ele não é aquilo que é pintado, né? E muitas vezes ele não se mostra do jeito que ele é. Não é verdade? Então, às vezes ele pode chegar até você, né? De uma forma angelical, como ele foi um dia. E é por isso que precisamos ter esse temor a Deus. Praticar as nossas virtudes, para que a gente possa treinar, né? Treinar a nossa mente, treinar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente consiga identificar a ação do demônio nas nossas vidas. Temer a Deus, meus irmãos, nos traz preenchimento, nos traz alegria, regozijar-se no Senhor. Ele nos dá alegria, regozijo e vida longa. É isso que o temor de Deus nos traz. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso colocar Jesus no centro da minha vida. Eu preciso ver em Jesus que sem Ele nada somos. Que sem Jesus eu nada sou, eu nada consigo, eu nada faço. E é preciso ter muita coragem, né? Coragem para assumir
uma vida diferente daquilo que o mundo prega para nós. É preciso ter coragem você renunciar a muitos convites. É preciso você ter coragem, né, de renunciar a todo esse barulho, né, toda essa agitação que o mundo nos traz. É dizer sim para o que é certo e não para o que é errado. É abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo. Porque quando a gente abre a nossa vida, quando a gente abre o nosso coração para a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz a nossa vida. E quando o Espírito Santo conduz a nossa vida, a nossa consciência, né? O Espírito Santo é a nossa consciência. Então, às vezes e meu irmão, minha irmã, é por isso que a gente precisa ter cada vez mais intimidade, né? Mais intimidade com Deus. Porque aí a nossa consciência, ela vai se expandindo. Ela vai se expandindo. E quando você vê, toda a tua vida é guiada pelo Espírito Santo. Um exemplo, né? Que fique mais fácil da gente entender. Às vezes, você precisa tomar uma decisão, né? E você vai rezar lá, você começa a rezar e pedir para que Deus te dê uma luz, para que Deus te dê uma inspiração, né? Para que Deus te dê uma palavra. Só que o Senhor não vai vir com alto-falante, né? Vanice, né? Olha, não é assim, não. Não é assim. Podia ser, né? Porque na nossa ignorância, às vezes, né? A palavra de Deus passa tão despercebida na nossa vida. Porque a gente não está prestando atenção. Porque a gente está pedindo aqui, mas a gente está pensando lá. Né? A gente está rezando aqui, mas a gente está pensando lá naquilo que eu preciso fazer daqui a pouco. Então, meus irmãos, às vezes você tá lá, você reza, você pede, né? Tá. E aí, de repente, você tá ali fazendo alguma coisa e você pensa assim, mas e se eu fizesse desse jeito? Né? Mas e se ao invés de eu fazer assim, eu fizesse assado? Essa é a ação do Espírito Santo. Mas aí você vai dizer, como é que eu vou saber se isso aqui é mesmo uma resposta de Deus? Orai e vigiai. Silêncio, meus irmãos. Silêncio, porque como eu falei antes, o Senhor não vem com alto-falante. O Senhor vai falar no íntimo do teu coração. O Senhor vai falar aquilo que você precisa ouvir na hora certa. Mas é preciso estar conectado com Ele, né? É preciso ter essa intimidade com Jesus. Para que a gente consiga ouvir a sua voz. Para que a gente consiga ouvir o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo nas nossas ações. Então, muitas vezes também a gente vai falar alguma coisa, né? Eu tenho um temperamento sanguíneo, então eu sou muito assim, pá, né? Do jeito que vem, volta. Graças a Deus, hoje eu já tô mais controlada, né? Porque o temor a Deus faz com que a gente vai ficando cada vez mais obediente. O temor de Deus vai fazendo com que a gente vá se percebendo, se conhecendo e se ordenando, né? Então, às vezes, as pessoas chegam e falam alguma coisa pra gente, né? E aquilo já vem assim direto na tua boca, assim, e você pensa, calma, respira, né? E aí você silencia. Esse é o temor de Deus. Porque quantas coisas poderiam ser evitadas na nossa vida, né? Se a gente parasse, escutasse, respirasse, meditasse sobre aquilo e aí depois você trazer uma resposta. Não é verdade? Quantas confusões a gente se mete por não escutar a palavra de Deus no momento certo. Hoje em dia, quando eu escuto alguma coisa, né, e que já me vem aquela resposta prontinha, né, na minha cabeça, mas aí já vem outra coisa e diz assim,
Respira. Fica quieta. E o que é essa outra coisa, meu irmão? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em mim. Está em mim e está em você. Mas que muitas vezes a gente cala a boca do Espírito Santo. Porque a gente quer ter razão. Porque a gente sempre quer ter razão. Porque eu não levo desaforo para casa, né? Eu já fui dessas. Eu já fui dessas. Hoje, se for necessário, eu venho para casa, choro, mas eu choro aonde? Aos pés de Jesus. Porque aos pés de Maria. Porque ela é a minha advogada. Porque Jesus conhece a verdade. Jesus sabe da verdade. E se você tiver consciência, meu irmão, quando a gente adquire essa consciência de que a gente não precisa provar nada para ninguém, que a única pessoa com quem a gente deve se preocupar em dar satisfação da nossa vida é para Jesus, é algo transformador. É algo transformador. E quando você age no temor de Deus, né? No temor de Deus, cada vez isso vai se enraizando dentro de você. Porque a gente busca cada dia mais. O temor de Deus, meus irmãos, é você buscar a cada dia mais ser a imagem e a semelhança de Jesus. A imagem e a semelhança de Jesus. Que é onde você chegue, a pessoa consiga olhar para você e dizer assim: eu vejo Jesus nesta pessoa. Eu vejo o Espírito Santo falando por essa pessoa. Esse é o temor de Deus. E quanto mais você vive assim, mais o Senhor vai preenchendo a tua vida. Mais o Senhor vai te dando alegria. Mais o Senhor vai te dando sentido para a tua vida. Buscamos sentido na vida em tantas coisas, né? Menos aonde verdadeiramente está. Que é na palavra. Que é na oração. Que é na cruz. Que é em Nossa Senhora. Tudo isso vai dando sentido para a nossa vida. Então que hoje a gente possa, né, perder o medo de Deus. A gente não precisa ter medo de Deus, meus irmãos. Se você anda conforme os mandamentos, né, conforme as bem-aventuranças, porque os mandamentos é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. A gente tem que olhar sempre lá para as bem-aventuranças, né, para a gente poder ser santo. Então, quando a gente cada vez mais busca, quanto mais a gente vive isso, você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter medo, né, que Jesus vai te castigar. Não. Porque não é. Deus não é isso. Deus é o amor. Ele deixou um caminho pra gente seguir. Ele deixou um ensinamento pra gente seguir. Né? E ele é esse pai amoroso, cuidadoso, que nos dá todos os meios pra gente ter uma vida alegre, feliz, plena. Né? E que hoje a gente possa pedir a Nossa Senhora que ela venha fortalecendo as nossas virtudes. Que todos nós temos virtudes. Todos nós. Mas a gente tende a olhar sempre, né? Principalmente do irmão. A gente tende a olhar somente os defeitos. Mas todos nós temos virtudes. Então, que Nossa Senhora hoje venha fortalecer as nossas virtudes. Para que cada dia mais eu possa, né, viver segundo a vontade de Deus. Amém? E façamos agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência.
E olha que providência, né, Elisângela? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esta grande bênção, minha irmã. Hoje nós rezamos, né? Louvamos e agradecemos a Deus por este resultado. Louvado seja Deus. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E nessa novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Vamos colocar todas as nossas intenções, vamos agradecer, né, pelo milagre da vida da nossa irmã, da mãe da nossa irmã ali, e tantos milagres, né, que Jesus está operando nesse momento na minha vida e na tua vida. Para que o Senhor venha nos dar o seu temor, para que a gente seja cada vez mais fiel à sua palavra. Cada vez a gente seja mais fiel aos seus ensinamentos. Para que meu irmão, minha irmã, a gente encontre o sentido da nossa vida. Para que a gente encontre esse amor e essa alegria que vem do Espírito Santo. Que a gente possa ser como Nossa Senhora, pessoas virtuosas. Que a gente peça pelos as virtudes de Nossa Senhora. Que no seu silêncio, né, falou tanto. Que no seu silêncio, na sua simplicidade, nos deixou tantos ensinamentos. Então vamos pedir, né, que ela venha interceder por mim, por você e por todas aquelas pessoas a quem nós desejamos que Nossa Senhora vai visitar hoje. Que Nossa Senhora possa trazer, né, o consolo para aqueles que necessitam ser consolados, mas que ela também venha trazer a esperança para os desesperados. Que a gente possa ser preenchido pelo sentido da vida que é Jesus, pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Que a cada dia mais, Senhor, eu possa temer a Ti, para que na minha vida eu possa ser fiel a tudo aquilo que o Senhor me propõe, para que eu consiga, meus irmãos, silenciar o meu coração para escutar a voz de Deus. Para que o Senhor e o Espírito Santo ilumine a minha consciência, para que cada dia mais eu possa ser reavivada a minha fé, eu ser reavivada no amor de Jesus, para que a minha esperança, a minha confiança se depositem somente em Jesus, que é o centro da minha vida. Amém, meus irmãos? Façamos as nossas intenções. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus pelo teu sim de hoje. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, né? Dia de nós nos encontrarmos com Jesus, na sua cruz, no seu amor, na sua mãe Maria Santíssima, né? E que hoje seja um dia de a gente poder olhar para dentro de nós, né? E com muita humildade, meus irmãos, reconhecer tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta da graça, né? Tudo aquilo que vem para nos condenar, que nós estamos fazendo para nos condenar. Às vezes são gestos simples, né? Que a gente precisa mudar para que a graça aconteça, né? Então, que a gente tenha hoje essa disposição de olhar para dentro de nós, né? E refletir sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo e fazendo, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E logo mais, às 15 horas, teremos o Terço da Misericórdia, e às 21 horas, meus irmãos, venha rezar junto conosco, venha rezar o Terço de São José, né, que está dentro da Quaresma de São José, não, perdão. Terço de São Miguel, que está dentro da Quaresma de São Miguel, né? Então, você é o nosso convidado. Às 21 horas, nós estaremos aqui, esperando por vocês. E amanhã, às 6h45, Terço de São José. Amém? Fiquemos em paz e que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos socorrer neste dia, em todas as nossas necessidades, né? Que nossa Mãe Maria Santíssima venha também nos cobrir com o seu manto de amor, com o seu manto que nos protege de tantos ataques, né, meus irmãos? Tantos ataques que nós sofremos. Recorramos à Nossa Senhora, pedimos a proteção dela, né, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos, porque a batalha é grande, né? Mas o Senhor nos deixou armas para isso. E Nossa Senhora é uma arma poderosíssima, poderosíssima. Amém? Então, fiquemos em paz, tenhamos um santo dia.